Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois de um período de férias, nós estamos retomando os nossos estudos pela manhã, o qual nós fazemos o panorama bíblico. Exatamente isso, nós estamos estudando a Bíblia de forma panorâmica, ou seja, é uma introdução, passando o contexto daquilo que estava acontecendo durante o período da escrita de determinada carta ou livro bíblico. Nós fazemos isso para que quando lermos o texto bíblico, podemos entender um pouco melhor sobre aquilo que está sendo dito durante as páginas da Escritura Sagrada. Você é meu convidado para acompanhar esse estudo, para que nós possamos aproveitar ao máximo a leitura da Bíblia Sagrada e assim edificar as nossas vidas. Vamos estudar hoje o livro dos Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, para que nós possamos entender os direcionamentos que são colocados na carta e aproveitar bem e aplicar em nossas vidas. Lembrando que por ser um estudo panorâmico, nós não nos aprofundamos em todos os detalhes, porque o nosso real desejo é que você leia a carta e, em lendo a carta, tem uma base preliminar para que você possa entender corretamente. Esse é o grande objetivo do panorama bíblico. Vamos lá estudar então? A primeira coisa, então, que nós precisamos entender aí é a respeito da autoria, o autor. E o autor é o apóstolo Paulo. Ele deixa isso bem claro aí, onde ele se identifica no capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, então, ele vai se identificar aí como alguém enviado pelo próprio Jesus Cristo. E durante a escrita, durante os detalhes dessa carta, ele vai deixar muito claro aí esse envolvimento que ele tem com Cristo e essa autoridade que ele tem, essa autoridade apostólica. E nós percebemos também nesse próximo quadro, você vai ver esse envolvimento de Paulo com Jesus e com os apóstolos. E o apóstolo Paulo então vai dizer que ele busca agradar a Deus, capítulo 1, versículo 10. Ele vai dizer também que ele foi chamado por Deus, capítulo 1, do verso 11 até o 24. Ele foi aceito pelos apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Ele repreendeu Pedro quando necessário, capítulo 2, do 11 ao 21. E ele também carrega as marcas de Cristo, capítulo 6, versículo 17. Então nós temos aí Paulo defendendo quem ele é, mostrando quem ele é, justamente por conta do conteúdo e do propósito da carta, que daqui a pouco nós veremos. Mas ele dá aí alguns detalhes pessoais, daquilo que é o seu trabalho, de como ele se envolveu nesse trabalho, onde ele vai levar o evangelho aos gentios, e como ele executou de forma muito digna, de uma maneira muito fiel ao Senhor, esse trabalho de levar o evangelho. Então ele faz questão de deixar isso relatado e ali, como nós vimos no quadro, por fim ele carrega as marcas de Cristo. Não no sentido metafórico, mas no sentido literal. Paulo é alguém que foi preso, foi chicoteado, foi açoitado, foi apedrejado por conta de pregar o evangelho. Então ele realmente carrega as marcas no seu corpo. Ele provavelmente teria o corpo aí cheio de cicatrizes. E ele cria esse clima, e ele traz à tona esse clima, porque ele quer reafirmar justamente, trazer à mente dos Gálatas o fato de que ele, Paulo, ele é um homem que foi enviado por Deus e que foi fiel a Deus o tempo todo, que nunca teve nenhum tipo de desvio na sua conduta. Então isso faz muito sentido para nós entendermos e percebermos que aquele que escreve essa carta é um homem de confiança. Em seguida nós veremos agora a data, provavelmente aí entre 55 e 56. Vamos ler o quadro? A questão de data de Gálatas depende principalmente da correlação de 2, de 1 a 10, com as visitas de Paulo a Jerusalém registradas em Atos. Embora o capítulo 2 possa ser identificado com a fome em Atos 11:30, são encontradas poucas dificuldades para relacionar a epístola com os acontecimentos de Atos 15, situando a carta entre 55 e 56 durante a terceira viagem missionária. Então Paulo escreve essa carta aí durante a sua terceira viagem, provavelmente
ele já teria tido aquele encontro, aquele concílio ali que é relatado em Atos 15, que traz ali algumas diretrizes e informações de como iria se lidar com os cristãos gentios que agora conheceram o Evangelho. Já tinha sido ali debatido a respeito de uma questão muito importante, que é a questão dos judaizantes, daqueles que eram judeus e haviam se convertido ao cristianismo, e quais seriam as ações, as tradições, os ritos que os gentios teriam que estar lidando ali. Então esses debates provavelmente já teriam ocorrido, e por isso Paulo escreve com tanta força, com tanta ênfase na questão da fé. E é justamente esse o grande tema dessa carta. Vamos lá? Justificação somente pela fé. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Durante as linhas dessa carta, isso vai ficar muito claro, muito exposto, que somente pela fé é possível ter a salvação, a justificação, somente por meio da fé em Jesus Cristo. Não há nenhum tipo de obra, nada que o homem possa fazer para comprar a sua salvação ou para se justificar diante de Deus. Nada que o homem pretenda, nada que o homem deseje, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de marca corporal, nenhum tipo de ênfase na sua postura vai realmente recomendar o homem a Deus. O que recomenda o homem a Deus é justamente a fé. E Paulo usa uma argumentação fundamental para entendermos, de que a lei veio cerca de 430 anos depois do chamado de Abraão, ou seja, Abraão foi chamado antes da lei, ou seja, ele foi chamado quando a lei ainda não existia, e por isso ele, Abraão, foi justificado pela fé. E tão somente por meio da fé o homem é justificado. A lei veio justamente por conta do aumento da transgressão do homem, do aumento do pecado. Então a lei veio para regularizar, regulamentar, para reduzir e ensinar ao homem que o homem é um pecador. E porque o homem é um pecador, ele precisa de Deus. Foi justamente esse o papel da lei. A carta aos Gálatas vai deixar isso muito claro ao dizer que a lei funcionou como um tutor, em algumas versões como um aio, um professor, alguém que ensina ao ser humano que ele é um pecador e que ele precisa de Deus. Mas a lei não traz por si só a restituição, não traz por si só a justificação, não traz por si só a salvação. Isso vem somente pela fé. E esse é o tema fundamental dessa carta. Isso é necessário entender. Eu li a carta aos Gálatas inteira, cheguei no final, não entendi isso, eu preciso começar a ler ela novamente. Porque aí tem alguma coisa errada na minha leitura, porque isso vai ser enfatizado durante todo o período. Inclusive, o apóstolo vai dar aí uma ilustração de acordo com a relação de Abraão, Agar e Sara. E ele vai falar a respeito dos filhos que nasceram e de como essa relação representa ou ilustra a questão da lei e da fé em Jesus Cristo. Então nós vamos perceber aí por meio dessa ilustração também que Paulo olha para aquele acontecimento e vê aquilo como um tipo de acontecimento futuro que falaria mais a respeito do relacionamento entre a aliança que Deus faz por meio de Jesus Cristo e a aliança existente na lei. Essa aliança que é uma aliança que serve somente para nos mostrar que éramos escravos do pecado. E agora nós temos uma aliança que é diferenciada e nos mostra que somos livres em Jesus Cristo. Isso precisa ser entendido, então, esse tema principal que é a justificação somente pela fé. Dando continuidade, nós vamos entender aí a ocasião e o propósito. A carta é escrita para combater a facção dos judaizantes, que queriam impor as práticas judaicas aos gentios como forma de conversão genuína. Então nós temos aí uma leitura forte para nós realizarmos no capítulo 1, versículo 6 ao 9. Essa leitura, Paulo vai dizer que devem ser considerados como maldição aqueles que trazerem um outro evangelho que não seja aquele que foi pregado por ele. O evangelho da graça, da justificação pela fé, do amor, da graça, da misericórdia, da necessidade de conversão, de arrependimento, de tudo isso que faz parte do evangelho de Deus.
aquela pregação que diz respeito ao fato de que conscientizar o ser humano de que Deus se ira contra o pecado e Deus está irado contra o pecado e o pecado faz separação entre ele e Deus. E aquela pregação que fala de que Jesus Cristo veio e nos restituiu o relacionamento que nós podemos ter agora com Deus por conta do seu sacrifício remidor, por conta do fato de que ele ressuscitou e de que ele vive e intercede à direita de Deus Pai. Tudo isso é evangelho. Mas uma coisa é fundamental a gente entender, porque o evangelho fala justamente disso, de Cristo e sua obra. Deus está irado contra o homem por conta do pecado, mas ao mesmo tempo, com a sua graça e o seu amor, envia Jesus para pagar pelos pecados da humanidade. Jesus ressuscita Jesus Cristo e Jesus Cristo intercede por nós. E agora, por meio da fé em Jesus, temos a salvação. Isso é evangelho. E aí Paulo vai dizer, olha, se alguém chegar com outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldição. Que outro evangelho era esse? Era um evangelho pautado para as obras, para as práticas, para os ritos, para as tradições, dizendo, olha, Jesus Cristo é um cara interessante, bacana, mas se nós acrescentarmos mais isso aqui, vai ficar melhor. Ele é bom, mas ele precisa disso aqui para que dê certo ainda, senão a obra não está completa. E Paulo vai afirmar de forma muito forte durante toda a carta que essas pessoas que mudam isso, que mudam o evangelho, elas devem ser consideradas malditos, maldição. Então nós vamos ver aí algumas aplicações pessoais. A primeira é que as tradições nunca devem ser colocadas como prova de conversão. É justamente isso. Como eu disse anteriormente, havia um grupo dentro dessa comunidade dos Gálatas, dos Galácios, que queria impor então a eles os rituais judeus da circuncisão para dizer para eles, agora que vocês se circuncidaram, agora sim vocês são cristãos. Agora vocês têm a salvação, agora vocês foram justificados. Por incrível que pareça, apesar do tema não ser o mesmo, circuncisão, apesar dos temas serem diferentes daqueles que os judeus tratavam aquele dia, tem muita coisa nas nossas igrejas hoje que estão ligadas mais à tradição, aos ritos, do que justamente aquilo que é a obra redentora de Jesus Cristo. Tem igreja, pasme você, que as mulheres não podem depilar a perna, porque se ela depilar a perna, ela é condenada ao inferno. Dizem que ela vai perder a salvação. Isso é ridículo, não é? Tem igrejas que dizem que a pessoa tem que vestir determinada roupa A ou B, tem que usar terno o tempo todo, porque senão ela não serve a Deus. E por aí vai, não pode se cortar o cabelo, não pode se assistir televisão, e uma série de rituais, uma série de tradições que são colocadas como se fossem provas da conversão da pessoa e como se fossem provas da obra de Cristo Redentora. É assim, que é dito não com essas palavras, mas o que deixa muito claro. Olha, você pode até crer em Cristo, mas se você comer determinada carne, aí você não é salvo. Aí você vai para o inferno porque você comeu alguma coisa ali. Você pode até crer em Cristo, mas se você não guardar determinado dia de festa ou determinado dia de descanso, então você não é salvo. E é interessante porque a Bíblia nos livra disso tudo. A carta aos Gálatas é justamente uma carta para esclarecer tudo isso. Não há nenhum tipo de rito, nada que faça com que nós venhamos a ser merecedores da graça de Deus, nenhum tipo de obra que nós façamos. O que há é justamente a fé em Jesus Cristo. A nossa fé é somente isso que nos recomenda a Deus, porque o sacrifício já foi feito. Não é preciso acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, ele não é um Deus que se manteve na sepultura, ele não está morto, ele ressuscitou. Portanto, ele tem todo o poder, toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. Não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para chegar diante de Deus e bater no peito e dizer, eu mereço a salvação. E não há nenhum tipo de ritual que vai nos recomendar perante Deus. Por isso, é desnecessário, é ilógico acrescentar qualquer tipo de ritual e dizer, olha, para se crer em Jesus Cristo, você precisa crer em Jesus e fazer mais isso. Você precisa crer em Jesus e vestir mais essa roupa. Crer em Jesus e fazer mais esse ritual. Desnecessário.
Então a primeira coisa que a gente vai perceber quando a gente lê a carta aos Gálatas, para nossa aplicação pessoal, é que nós não podemos nos voltar para as fábulas e tradições humanas como comprovação de conversão, como comprovação da obra de Cristo em nossas vidas. Não é necessário se circuncidar mais. Não é necessário usar roupa A ou B para dizer que você é crente. Não é necessário comer determinado tipo de comida para dizer que você é crente. Não, não é necessário. Porque nada disso pode acrescentar absolutamente nada, um pingo, nada, na obra redentora de Cristo. A obra está completa e de forma perfeita. Em seguida, uma outra aplicação pessoal que temos é que viver por meio da ação do Espírito Santo é libertador. Quando você lê essa carta, você vai perceber isso, ela é libertadora. Tantas coisas que nós temos na mente, dizemos assim, nossa, para ser crente precisa fazer isso, precisa ser assim, precisa ser assado, e só crente pode só fazer aquilo e não pode fazer aquilo outro. Bobagem, tem um monte de mito correndo por aí, dizendo como que crente tem que ser e como tem que não ser. Mas tem também um monte de coisa assim que é mentira, é falsidade. Colocam o homem e a mulher que entregou sua vida a Jesus Cristo num espaço, num quadradinho fechado, e aí começam a limitar as suas ações. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, o que se percebe é que nós temos total liberdade de glorificar a Deus, total liberdade de desfrutar a vida ao máximo. Afinal, agora nós somos verdadeiramente livres, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos vícios, nós temos agora o desejo profundo de glorificar a Deus. E isso tudo é libertador. Nós não precisamos mais nos render ao fruto da carne. Nós agora colhemos do fruto do Espírito e demonstramos o fruto do Espírito durante as nossas vidas, e isso é totalmente libertador. Durante a leitura da carta, isso vai ficar muito claro, muito específico, para que você possa entender justamente essa liberdade que o Espírito Santo traz às pessoas. Nós precisamos ler com essa ótica e parar com essa ideia de que ser crente igual eu ouvi certa vez. Crente não pode beber café, porque se beber café não é crente. Da onde te foi tirado isso? De que Bíblia? Crente tem que se vestir de terno e gravata. Da onde que foi tirado isso? De que Bíblia? Aliás, na época de Jesus nem terno e gravata existia. Jesus provavelmente nunca usou um terno ou uma gravata. Então, qual que é a situação que nós precisamos entender? Existem vários tipos de coisinhas, lendas urbanas na sociedade, dizendo como o crente tem que ser ou tem que não ser. Pura religiosidade, pura religião. Mas não se fala a respeito da obra de Cristo, que traz essa paz, essa liberdade. E agora nós somos livres para servir a Jesus e precisamos aprender a desfrutar dessa liberdade, sim. Não podemos continuar presos nos rituais, não podemos nos escravizar novamente aos rituais. Temos liberdade em Cristo e essa vida por meio do Espírito Santo, ela é libertadora, sim. Precisamos aproveitar essa vida ao máximo. Em seguida, uma outra aplicação que fica muito clara aí é que a salvação é pela fé. Meu irmão, minha irmã, você que está aí estudando a Bíblia agora começando, não se engane, a salvação é pela fé. Não há nenhum tipo de obra, não há escadaria que você possa subir, monte que você possa escalar, qualquer tipo de flagelo no seu corpo que você possa realizar que vai te recomendar diante de Deus. A salvação é somente pela fé. A fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, além daquela que só Jesus Cristo pode te dar. Jesus Cristo deixa isso muito claro. Essa questão de todos os caminhos levam a Deus, eu vou para a religião A ou B, que aí eu vou chegar a Deus, é bobagem. O único caminho é Jesus Cristo. A sua fé deve ser colocada em Jesus Cristo. E você deve se entregar de todo o coração a essa fé. Então isso é muito interessante e é totalmente necessário você entender nesse dia. Fé somente em Jesus. Salvação somente pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu me salvei. É tão somente pela graça, pela misericórdia, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. E por fim, a última aplicação, os salvos não devem retroceder e depender de ritos. Devem viver sob a tutela do Espírito Santo. Exatamente isso.
Muitas pessoas começam bem a caminhada cristã, com muita fé em Jesus, desejosos por Cristo, de conhecer a Cristo, fazer a vontade de Cristo, testemunhar da obra redentora, e de repente se pegam ali ligados aos rituais das igrejas e tão entrelaçados naqueles rituais que a sua fé se torna simplesmente um acumulado de ritos, um acumulado de tradição, de recomendações humanas. Não podemos permitir que isso aconteça jamais nas nossas igrejas. A nossa fé deve estar firmada em Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a rocha. E nós somos os tijolinhos que vão na construção. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos construídos sob a base que é Jesus Cristo. E não podemos confundir jamais Jesus Cristo com práticas humanas, com tradições, com rituais. Não podemos nos escravizar novamente. Durante as páginas dessa carta, isso vai ficar muito claro. Então, o que eu quero deixar para você aqui? Leia esta carta. Leia porque ela é libertadora, ela é transformadora, ela nos lava de todo aquele tradicionalismo, religiosidade vazia que muitas vezes nós carregamos. Ela nos lava também de muitas lendas que nós carregamos, lendas que não estão na Bíblia, nunca foram escritas na palavra de Deus, e as pessoas falam assim, virou crente, então elas pegam uma bagagem que elas nem elas sabem o que elas nunca vão cumprir, e colocam sobre as costas da pessoa, dizendo, agora que você é crente, você tem que carregar essa bagagem. E aí, quando a gente lê Gálatas, percebe, a gente não tem que carregar essa bagagem. A gente se levanta, joga essa bagagem para o chão e fala, eu sou livre em Cristo. Eu estou liberto desses ritualismos, dessa religiosidade vazia, desse monte de hábitos e costumes que precisam ser feitos para agradar seres humanos, mas que não dizem nada a respeito do meu relacionamento com Deus. Então você precisa ler essa carta, se aprofundar nela, se comprometer com a fé em Jesus Cristo. Porque somente Ele é libertador. Somente Jesus nos liberta dos nossos pecados, dos nossos vícios e nos traz uma nova vida. Uma vida onde o Espírito Santo nos traz a santificação. Uma vida onde o Espírito Santo nos conduz a produzir o fruto do Espírito, que é o melhor que nós podemos fazer aqui nessa terra. Leia a carta. Não passe esse dia sem você ler essa carta. São apenas 6 capítulos. Você vai se surpreender com a quantidade de detalhes maravilhosos e libertadores que ela contém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a clicar aí no sininho para que você fique sabendo das novidades, e se inscrever no canal, para que você possa apoiar então o canal a estar continuando a produzir outros vídeos. Compartilhe também o vídeo com seus amigos, para que eles possam desfrutar da liberdade que há em Jesus Cristo. É libertador servir a Jesus. Até o próximo encontro.